Olá, meu nome é Maurício Silvestre, eu sou arquiteto do Código Arquitetura e hoje eu vou mostrar para vocês onde eu vivi meus últimos 5 anos no meu primeiro apartamento. Logo que eu saí da casa dos meus pais, montei esse espaço aqui. Mas antes de mostrar o tour completo para vocês, já convido para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Inclusive, se você não sabe, a gente tá na reta final da minha obra, então tem vídeo também falando da nossa casa nova, mas agora bora acompanhar esse tour completo com várias soluções para quem mora em apartamento pequeno nesse tour completo. Aqui foi um projeto que inicialmente nós fizemos, então é uma marcenaria inteligente. A gente tem a questão das cores. Eu particularmente gosto muito de verde e ficaram super legais e é realmente um apoio onde eu uso para poder ter um fone, boné, e criamos essa base aqui em marcenaria. Bom, aqui nós temos 25 metros quadrados, então é um apartamento bem pequeno, mas onde a gente tentou aproveitar o máximo do espaço para poder deixar ele mais funcional. E aí lembrando que aqui foi um projeto que inicialmente nós fizemos, então a cliente tinha nos contratado para fazer a distribuição, o layout desse apartamento, mas lá no fundo eu já fiz ele pensando que seria meu. E foi meu primeiro apartamento, que eu aluguei, saindo da casa dos meus pais. Então assim, tem muita solução que ao longo do tempo, eu fui construindo, porque o orçamento era baixo, então assim, eu tava sentindo, não sabia exatamente quanto tempo eu ficaria aqui, mas eu tinha certeza que eu queria ter um apartamento legal, que fosse confortável, independente dele ser alugado ou não. Por quê? Eu viveria aqui a maior parte do meu tempo, Então assim, por que não ter um espaço confortável que tivesse a minha personalidade? Então, todas as soluções aqui que eu fiz foi pensando em me proporcionar um pouco mais de conforto, mas ao mesmo tempo ter a minha personalidade, fazer com que eu me sinta bem dentro do espaço, porque isso, sim, eu acho que é extremamente importante. Mas vamos lá. O apartamento, como eu disse, ele é bem pequeno, então aqui a gente tem a porta de entrada, é um acesso único, e daqui nós já delimitamos a cozinha em 2 espaços. Nós temos aqui na minha direita a área mais de pia e fogão, e do lado esquerdo o espaço da geladeira. A gente inicialmente até pensou na possibilidade de ficar em linha, mas por conta do espaço, do posicionamento da porta que a gente tem aqui, a geladeira teve que ficar nesse ponto. Então, a geladeira fica aqui de frente com a pia, Nós temos um cantinho aqui também de apoio para quando a gente chega, Tem um banquinho aqui para calçar um sapato logo que eu entro ou saio de casa, E aqui nós temos o espaço da pia. Um detalhe, essa casa tem marcenaria planejada e isso pode ser um pouco estranho, pensando que é um apartamento alugado. Porém, quando eu pensei todos esses móveis, a ideia era que eu conseguisse levá-los para qualquer outro lugar ou adaptá-los em qualquer outro lugar. Então é uma marcenaria inteligente que ela foi pensada não para ficar aqui, Eu faria um investimento numa marcenaria, mas eu conseguiria levar ela comigo, para qualquer outro lugar que eu fosse. Então aqui na cozinha nós temos na parte de cima essa parte de armários, Aqui com portinhas mais fechadas e aqui essas com serralheria e o vidro canelado, porque eu gosto dessa coisa de ter às vezes umas xícaras, algumas louças aqui tendo um pouco mais de visão, então eu queria ter isso e coloquei nesse espaço. E embaixo a gente tem um armário muito compacto, onde ficou um espaço de despensa, algumas gavetas para utensílios e a polêmica maior, que é o meu micro-ondas. Sim, meu micro-ondas está na parte mais baixa, desse armário. E aí, por que disso? Eu particularmente não gosto do micro-ondas acima da pia. Eu acho que fica estranho. Na verdade, sim, eu acho que a gente dá protagonismo para um eletrodoméstico que não é tão bonito, E aqui, por a gente ter só 1,20 de pia, eu não conseguiria colocar ele um pouco mais alto, que seria o ideal, porque a gente tem a cuba da pia nesse ponto. Então a solução foi realmente deixá-lo mais baixo. Não é a opção mais funcional, mas me atende. Aí eu quero saber de vocês. Comenta aqui se você teria o micro-ondas baixo dessa forma ou se você optaria por colocar o micro-ondas em outro ponto, ou talvez nessa parte de cima. E aí, esse armário, ele tem uma solução que eu gosto muito, que é o seguinte. O mais desafiador de toda a marcenaria seria esse aqui. Como é que eu faço para levar esse móvel comigo? Então a gente colocou ele, quando a minha cliente estava construindo, eu pedi para ela não fazer uma base embaixo da pia, justamente para ficar livre e a gente conseguir fazer isso aqui, ó. A gente conseguir remover essa marcenaria. Então nós temos aqui uma estrutura de serralheria com a marcenaria e um detalhe especial. Aqui atrás a gente não tem fundo, ó.
Por que que não tem fundo nessa parte? Justamente para a gente conseguir encaixar o armário e não atrapalhar por conta da cuba que está aqui embaixo. Então é uma solução maravilhosa e que super funciona, inclusive para manutenção e limpeza, funciona muito bem. Então, essa marcenaria, ela dá um acabamento e fica super funcional para mim. Logo que a gente vai vindo para esse espaço aqui, a gente tem a questão das cores. Eu particularmente gosto muito de verde, muito das cores naturais, e eu queria trazer isso para cá. E lembrando, né, como o apartamento é um primeiro apartamento, ele é alugado, eu precisava de soluções simples, e a pintura é uma ótima ferramenta para isso. Então aqui é a porta do banheiro. É um banheiro básico, eu não queria trazer protagonismo para ele. E logo quando a gente chega, a gente já dá de cara com ele aqui. Então eu quis camuflar ele, pintando da mesma cor da parede e criando esse grande painel verde. E aí a ideia é realmente setorizar esse espaço. Então aqui nós temos essa parede que delimita meio que a área de sala, né? Nós temos aqui a área da sala de jantar, onde nós temos essa mesa com essas duas cadeiras, né? Uma luminária que pontua bem esse ponto e que está entre a cozinha e minha sala de TV, digamos assim. E aqui nós temos o espaço da TV em si, onde a gente trouxe novamente um móvelzinho planejado. Esse aqui a gente desenhou ele com essa frente em palhinha, então todos os equipamentos de internet estão aqui. Eu não vou abrir porque tá bem bagunçado, mas nós temos nesse ponto aqui o móvel sem fundo, então eu consigo ter acesso direto aos equipamentos de internet, não comprometer o funcionamento. Teve pessoas que falaram comigo, talvez vai atrapalhar. Funciona perfeitamente e deu essa cara, né? Deu esse acabamento alinhado com a TV aqui. Eu acho que é um móvel que, assim, é um móvel que eu gosto muito. Ele tem esse pezinho de madeira que realmente deixa ele muito charmoso. Aqui nós temos esse cantinho com algumas plantas, né? E tem até uma poltroninha aqui que é um espaço de relaxamento, de leitura, ou quando eu quero assistir a TV sem ficar na cama, a gente tem esse ponto. E aí a gente vem para esse outro módulo aqui, esse outro espaço. Aqui tem um detalhe muito legal de falar com vocês. Esse apartamento ele não tem lavanderia, mas eu acho que seria importante ter um ponto de apoio para pelo menos um tanque ali, um local para guardar produtos de limpeza. Então, quando eu fiz o projeto arquitetônico, eu fiz esse volume no meio, dividindo o espaço do guarda-roupa com essa área da geladeira. E aqui dentro tem um tanque, né, justamente para poder lavar um pano de chão, guardar alguns produtos de limpeza. E aí aqui eu apliquei a mesma solução daqui, né, da porta do banheiro. Eu pintei parede e porta nesse mesmo tom de verde, né, nesse verde folha seca, justamente para poder camuflar esse espaço. E aí, gente, agora vocês vão ver a vida como ela é. Eu vou mostrar para vocês algo que não tá tão bonito, que é o nosso forro, que a gente teve um problema aqui e acabou tendo que quebrar o forro. Então eu tô há um tempo morando com esse forro desse jeito, mas não é um descuido da dona do apartamento. Eu que falei, vamos deixar eu me mudar primeiro para depois a gente resolver esse problema. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês esses cabideiros aqui. São cabideiros feitos em cimento, em concreto, que eu mesmo fiz. Na época eu busquei algumas soluções de trazer elementos decorativos, e esses cabideiros foram feitos com bolinhas de piscina de bolinha e ficaram super legais, e é realmente um apoio onde eu uso para poder colocar um fone, um boné, enfim. E aqui nesse espaço maravilhoso nós temos o espaço da cama. E aí, falando um pouco do guarda-roupa, aqui a gente tem um dente por conta do tanque, que a ideia inicialmente era fazer um guarda-roupa planejado. Eu cheguei a fechar um guarda-roupa, só que aí no meio do caminho resolvemos comprar a casa, que é onde é a Casa Código, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Se você quiser depois, termina de assistir esse vídeo, corre lá na nossa playlist, porque tá lá. A gente mostrou alguns episódios da reforma e a gente tá na reta final. E aí a gente tinha um guarda-roupa pra cá. Só que aí no meio do caminho eu resolvi pedir pro marceneiro, espera, que a gente vai fazer esse guarda-roupa em outro lugar. E aqui a gente tem esse guarda-roupa básico, branquinho, né? Foi muito difícil, porque aqui a gente tem um comprimento que a gente não encontra no mercado, guarda-roupas prontos, mas a gente conseguiu encontrar esse daqui. E aí aqui a gente tem o espaço de um espelho, que é um espelho que na época eu ganhei de um parceiro meu, e ele é super bonito, com essa borda arredondada. Estamos com um problema aqui também que já foi resolvido, mas que precisa mexer na pintura, que é alguns lugares com umidade. Então os quadros, além de realmente eles serem decorativos, eles já estavam aqui
eles estão disfarçando esse probleminha, que são quadros que mostram um pouco da minha região, do Caparaó. Então tem o Pico da Bandeira aqui, enfim. É um quadro muito legal. Tem também algumas coisas especiais, como as mãozinhas aqui das minhas sobrinhas, que quando elas eram menorzinhas eu passei aquarela na mão delas e colei ali, então tem esse espaço aqui. E aí tem o espaço da minha cama, que também tem algumas soluções bem legais que eu queria mostrar para vocês. Primeiro que a parede ela tem um dentinho, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ela tem um dente dessa parede com relação a essa. A gente colocou uma canaleta justamente para poder dar um acabamento e colocar alguns quadros. E aí nós temos a cabeceira estofada na mesma cor da parede, então a gente fez uma meia parede de pintura, justamente da janela para baixo, que é onde a gente tinha esse detalhe da diferença, né, da parede, e criamos essa base aqui em marcenaria. Isso daqui também foi uma alternativa para a gente conseguir otimizar o espaço e ter mais local de armazenamento. Então aqui nós fizemos essa base com gavetas na parte da frente. Então aqui nós temos 4 grandes gavetas que tem como objetivo guardar roupa de cama, né, ou roupas que usa com menos frequência, justamente para ser um ponto de armazenamento, né, e servir de base para a minha cama. Eu particularmente gosto de camas mais baixas, então aqui a gente fez essa cama, meio que cama tatame, né, com o espaço do colchão, enfim, uma mesinha de apoio, né, e esse espaço realmente cheio de soluções que são extremamente funcionais e que funcionaram muito bem para mim durante esses 5 anos que eu morei nesse espaço. Esse é um espaço muito especial para mim, é onde eu realmente construí parte ali da minha identidade enquanto arquiteto vivendo no seu próprio espaço. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Comentem aqui qual foi o detalhe ou solução que você mais gostou. Se você tem algum amigo ou se você está prestes a se mudar para um espaço pequeno, compartilhe esse vídeo e não deixe de curtir, né, e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente conseguir crescer a nossa comunidade, né, e vocês irem acompanhando todos os nossos projetos. Inclusive a gente está nessa reta final, né, saindo desse apartamento e muito em breve estaremos no apartamento novo e vamos ter tour completo, enfim. Vocês vão conferir todos os detalhes. Então um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!